Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Ó. Agora sim. Mas fala, nerds, beleza? É o seguinte, ó, vamos fazer igual cartas, ó, do baralho, coringa, carta, baralho. É o seguinte, conclusão da saga Batman, Os Três Coringas. Foi satisfatório? Desconstruíram a obra do Alan Moore? Meu Deus do céu, estão falando isso por aí. Vamos ver o que rola nessa história, se eu gostei, se eu não gostei, mas antes de começar esse videozinho, tenho que pedir aí para você que ainda não é inscrito do canal, claro, se inscreva no canal. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer o trabalho aqui no YouTube. Me siga no Instagram que está passando aí também aqui na descrição. Lembrando que agora o canal tem uma caixa postal, número 1529, CEP 38.408.092. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Se quiser enviar um presente, se quiser enviar algo para unboxing, algo para review aqui no canal, pode mandar. Vai ter vídeo específico, a gente vai mostrar aqui. E é isso. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e bora pro vídeo! É isso, nerds. Batman, Os Três Coringas, como é que é aqui, ó? Cara, essas capas do Jason Fabok são realmente incríveis. Essa saga acabou super rápido, né? Pouquinho aí de um mês, a Panini já encerrou a brincadeira. E daí, fase curta, amarradinha, fechadinha, de uma coisa que o Jones já havia começado lá atrás, 5 anos atrás, aproximadamente, lá em Guerra de Darkseid. Aí o cara chama Jason Fabok, que é um monstro na arte, e também o Brad Anderson, que é um monstro nas cores, e sai um resultado assim, artisticamente falando, nota 10. A história, a gente vai conversar, né? Será que é estudo? Será que não é estudo? Será que vale a pena? Por que não vale a pena? Vocês sabem, Três Coringas, o Coringa, palhaço, comediante, também o criminoso. Um deles já foi pro caixão, meu amigo. Jason Todd, capuz vermelho, ó, executou o bichinho. E esse vídeo vai ter spoilers, tá, gente? Assim como o vídeo passado, porque vou comentar a conclusão da saga. Bom, o fato do Jason Todd ter matado um desses Coringas continua pesando no relacionamento entre Bruce, Bárbara e Jason. É evidente. A Bárbara não aceita de forma nenhuma esse comportamento, e como a gente sabe que o Jason, né, rolou um lance entre eles, sabe? A Bárbara disse que não rolou nada, o Jason diz que rolou, e bom, no finalzinho aqui da história, o Jason acaba meio que refletindo sobre as suas atitudes, repensando, será que vale a pena? Esse painel aqui é muito bonito. Será que vale a pena seguir nesse caminho que eu tô? Será que vale mais a pena Bárbarazinha, né? Batgirl? Eu acho que é mais negócio, viu? Toda essa discussão rolando e o Batman descobre a localização dos Três Coringas. É um cinema abandonado, na verdade o cinema que exibiu A Máscara do Zorro, aquele momento fatídico da vida do Batman que nós vivemos revisitando. Pois é isso aí, rola ali. E daí, o Geoff Johns tem méritos nessa história, porque ele soube pegar uma parada que de repente fosse ficar manjada. Vão mexer com Joe e Tio, vão reviver esse momento do Batman, da morte dos pais dele. E olha, eu acho que eu falei isso no vídeo passado, que eu não queria ver essa situação, mas a desenvoltura aqui do roteiro foi tão bacana que eu acho que valorizou demais a história, porque foi para um lado inesperado, né? Na verdade, a gente sabe que o Batman é um amargurado, ele cresceu amargurado pela morte dos pais, ele tem pesadelos, ele sempre está lembrando disso e sempre revisitando esse momento. E essa história
se tratou, como eu falei lá no meu review que eu fiz, sobre cicatrizes, sobre dores, sobre o passado, sobre o peso que o passado pode ter na nossa vida e na vida de personagens fictícios, como é o caso aqui dessa história. E daí eu acho que o Jones teve uma sacada muito boa inserindo o Joey Teal. Eu não sabia que seria tão boa assim e foi. O Joey Teal tá morrendo, ele tá doente, mas a gente acaba descobrindo um pouco mais sobre o passado e descobrindo que o Joey Teal também tem arrependimentos. E o arrependimento dele é exatamente ter matado Thomas e Martha Wayne. E não é pelo motivo de, eu matei, agora tô preso, agora eu vou morrer da prisão. Não, porque ele sabe que o que ele fez, além do assassinato em si, foi complicar, foi piorar infinitamente, exponencialmente a situação de Gotham, porque ele acaba chegando à conclusão de que Thomas Wayne e Martha Wayne estavam ali para ajudar Gotham. E com tudo que aconteceu com a morte dos pais do Bruce, essas melhorias, esse futuro, infelizmente não foi possível. Então é bacana a gente ver um personagem que já estava há muito tempo esquecido, sendo trazido de volta, e um personagem importante para o cânone do Batman, de certa forma se redimindo diante da face da própria morte. E eu achei extremamente frutífero e interessante esse lado. Até porque, mais pra frente, no final, serve como um respiro, um alívio para a própria alma do Bruce, sabe? E eu acho que meio que deu uma cicatrizada, pelo menos aqui, nesse universo que o Jones está criando, sobre essas histórias e sobre o Batman em si. Não sei se é uma ideia que a DC vai levar para frente, mas aqui funcionou muito bem. Esse fazer as pazes com o passado, e principalmente a gente conhecendo o Bruce e toda a sua personalidade, e a amargura e o peso que ele carrega, as responsabilidades. Então isso foi muito bacana. Inclusive é uma coisa que o Coringa fala pro próprio Batman lá no final. Fala assim, olha, você tá vendo o que eu fiz? E, na verdade eu te ajudei, cara. Eu te ajudei a fazer as pazes com o seu passado. Eu te ajudei a ver o que o cara estava arrependido. Então você tá vendo? Você não vive sem o Coringa. E o Coringa também não vive sem o Batman. Então, cara, Jones, menino. Foi muito bom ver isso, foi interessante e completamente inesperado, foi para um lado que eu realmente não imaginava, mas como eu falei antes, né, no primeiro review que eu fiz dessa saga, a gente está tratando aqui de cicatrizar dor, de superar esse passado, essas amarguras. Isso funciona tanto para o Jason Todd quanto para o Batman. Para o Coringa a gente não pode colocar muito isso, porque o cara é simplesmente piradão, né? Mas, enfim, a Batgirl talvez seja, claro, a menos amargurada, né? Que tenha menos problemas, apesar dela ter sofrido um dano grave, ela acabou, claro, superando, e ela acaba guardando, tipo, a cadeira de rodas como memórias sobre o passado e aquilo que definiu quem ela é. Então, cara, o Jones teve uma boa sacada. Então, claro, eles chegam nesse cinema, o Batman precisa salvar o Joey Teal, e daí ele tá salvando o cara que matou seus pais, cara. E óbvio, ninguém espera que o Batman vai deixar o cara morrer, porque não vai. O Coringa sabe disso, nós sabemos disso. Apesar do resultado aqui da luta ser exatamente o que a gente espera, e na verdade mais um dos Coringas acaba morrendo, isso eu acho que serviu muito pro Batman. Como, sabe, aquele alívio na alma. O cara conseguiu respirar, o cara conseguiu refletir, e o cara conseguiu, mais importante que isso, perdoar o seu próprio eu e o seu passado, né? Tudo que ele se culpou e tudo que ele viveu. Isso foi muito interessante, inclusive serve também para o Joey Teal. E olha, isso eu achei uma sacada genial, genial mesmo. E galera, o final todo mundo sabe, o Coringa vai preso, o Batman não mata o Coringa, e não é revelada a identidade do Coringa, de nenhum deles, na verdade. Ninguém sabe ou sabe. Porque, na verdade, a gente vai chegar aqui no final, em algum lugar do Alasca, e daí tá a explosão de cabeças. Por quê? A gente se depara com uma família morando aqui numa casinha no Alasca. E daí essa família é ninguém menos que a esposa e o filho do próprio Coringa, que estão aqui refugiados, fugidos desde,
lá atrás, sabe? Tipo, desde Piada Mortal, desde a criação do Coringa e a sua origem. Mas esse que é o ponto-chave da história, sabe por quê? Porque não muda a Piada Mortal. De forma nenhuma. Eu tô vendo muita gente falando isso e descanse em paz, Alan Moore. Essa saga foi uma bosta porque desconstruíram a Piada Mortal. É um absurdo que o Jones fez. Meus amigos, eu tive até uma conversa legal com o Lorenzo lá no canal Fatos 21, porque ele fez um review falando exatamente isso, né? Que desconstruíram o final de Piada Mortal, mas não, amiguinhos, isso não procede. Isso não é verdade. Vocês precisam ler de novo ou ficar aqui com raciocínio, mas não dá dislike, não xinga, calma, porque eu vou explicar. Na verdade é muito simples. Sabe por quê? Não desconstrói o final de A Piada Mortal do Alan Moore, que continua uma obra intacta? Simplesmente porque os gatilhos que criaram, os eventos que levaram o homem ao vilão, ao monstro, ao Coringa, nunca foram alterados. Porque o Coringa simplesmente não tem consciência, ele não tem a onisciência, e nós, como espectadores, depois de tantos anos, agora temos a onisciência de que os fatos, na verdade, foram escondidos, foram guardados para a segurança da própria mulher e do próprio filho, da mulher e da criança. Isso eu achei muito interessante. Não desconstrói a piada mortal. Sabe por quê? Porque o Coringa não sabe. O Coringa nunca soube. E talvez seja algo a ser explorado no futuro, e não sei se realmente quero ver o Coringa revisitando esse momento, sabe, com a família e tal. Não sei se isso daria uma boa história. Inclusive tem um momento bem triste assim do próprio Coringa nessa história, eu acho que volume 2, sentando numa mesa com uma mãe, com uma criança, e daí os dois obviamente morrendo de medo do próprio Coringa, e talvez isso seja até uma memória, um flashback do passado, sabe? Então eu achei interessante a história, a saga tratar desses momentos críticos, desses ferimentos, dessas cicatrizes. Mas reforçando aqui a ideia de que o gatilho para a criação do vilão nunca foi alterado. Para o Coringa, a sua mulher ainda morreu. Para o Coringa, ele ainda teve um péssimo dia. Na verdade, ele ainda continua sendo um fracassado. Na verdade, ele continua sendo um cara que não tem sucesso na vida, um comediante que ninguém ri e que precisa se voltar ao crime, se tornar o capuz vermelho, cair no tanque de ácido e virar quem virou. Enfim, nada disso foi alterado, nada disso mudou. O Coringa continua sendo Coringa e é isso, simples assim. O gatilho sempre esteve lá, o gatilho continua lá e o Jones nunca alterou isso, sabe? A única coisa que estamos vendo agora nessa história é que, na verdade, existe um outro lado. O lado da própria família, de uma mãe com um filho e um marido que era abusivo, um marido que não dava, sabe? Não dava mais e ele iria matar a própria família. Não ia demorar muito. Então, a ajuda da comunidade, mãe e filho conseguiram escapar desse destino certeiro, sabe? Quantas pessoas não passam por isso na nossa realidade? E, enfim, eu achei isso muito bacana, achei que não desconstrói, tenho certeza que não desconstrói Piada Mortal, tenho certeza que não desconstrói a origem do Coringa e não altera em nada o que ele é, o que ele fez, como ele se tornou, entenderam isso? Uma parte que talvez aí cabe sim um questionamento, será que o Jones mudou de ideia no meio do caminho? Será que é um furo de roteiro? Será que ele mudou de ideia, sabe? É exatamente o fato de no finalzinho a conversa entre Alfred e Bruce, onde o Bruce confessa pro Alfred que sempre soube, desde a primeira semana do primeiro apreendimento ali do Coringa, ainda com o capuz vermelho, sempre soube a identidade do Coringa. Então, nerds, bugou de novo. Já é a terceira vez que eu tenho que refazer algo nesse vídeo ou colocar mais alguma coisa. Hoje é um dia daqueles. Mas enfim, 2 pontos sobre uma grande sacada do Jones, que foi ter colocado essa questão do Coringa perfeito como sendo o Joey Chill, o que faz total sentido, uma vez que ele é o responsável pela morte dos pais do Batman. Então isso iria atormentá-lo exponencialmente, sabe? Ia realmente causar um estrago gigantesco, maior ainda no Batman.
Então essa sacada é genial. E a outra coisa, na verdade, é o que deixa de fazer sentido, uma vez que nós temos lá o Batman da Guerra de Darkseid se sentando na cadeira do Metron para exatamente perguntar sobre a identidade do Coringa. Se ele sabia disso desde o começo, por que ele falou, por que ele se sentou na cadeira exatamente com essa questão em mente? Talvez haja uma explicação, ou talvez as coisas na cabeça do Jones mudaram e ele resolveu, sei lá, fazer de outra forma. Simples assim. E esse foi o videozinho, espero que vocês tenham curtido. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo. E bom, eu vou ficando por aqui e até o próximo videozinho, nerds! Valeu!